O milênio. Havendo estabelecido seu reino em poder, o Senhor retornará à glória de onde irá reger sobre o mundo todo. O Senhor assentar-se-á sobre o seu trono nos céus como sacerdote e rei, como o verdadeiro Melquisedeque, e reinará em paz por 1000 anos. Esse período é chamado milênio. Depois que os juízos de guerra tiverem terminado e o milênio tiver sido introduzido, haverá muito mais mulheres do que homens no mundo. Isaías 4:1. Deus convergirá todas as coisas em Cristo. Ele será o centro de tudo, tanto nos céus como na terra. Cristo reinará como o Filho do Homem sobre todo o universo. O domínio de seu reino sobre a terra estender-se-á de um extremo ao outro dos mares. A extensão de seu reino não terá fim. No seu reino prevalecerá a justiça. Não serão mais necessários cadeados e chaves durante o milênio. Toda pessoa má que se manifestar durante o reinado de Cristo será julgada publicamente tão logo se manifestar. Aqueles que pecarem o farão sem que haja um tentador. Satanás estará preso naquela ocasião. Uma simples mentira não passará despercebida. Um rolo, livro, voador sairá do Senhor a percorrer toda a face da terra e cairá sobre os que praticam o mal. Essa purificação de todo pecado que for praticado sobre a terra acontecerá a cada manhã por todos os 1000 anos. Haverá um mundo de paz. O reino incluirá 2 esferas: a esfera celestial, chamada de reino do Pai, e a terrenal, chamada de reino do Filho do Homem. O reino do Pai será formado por todos os santos da época do Antigo Testamento, pela Igreja, a noiva de Cristo, e pelo grupo de judeus e gentios martirizados durante a tribulação. São todos eles os santos celestiais. Em suma, todos aqueles que foram arrebatados e os que participaram da primeira ressurreição. O reino do Filho do Homem sobre a terra será composto do remanescente de judeus preservados durante toda a tribulação, das tribos de Israel que tiverem sido reunidas, e dos povos gentios da terra. Os céus e a terra serão reconciliados. Haverá harmonia entre ambos. O Senhor, após haver tomado sua herança, todas as coisas criadas por seu nome, por seu poder, compartilhá-la com a Igreja, sua noiva. Os santos celestiais reinarão sobre a terra. Os santos celestiais serão como o Senhor no aspecto moral. 1 João 3:2. E também fisicamente. Filipenses 3:21. Assim como o Senhor estará no orvalho de tua mocidade, eles também serão restaurados à primavera da vida. Os santos idosos, cujas faculdades físicas e mentais estiverem arruinadas, serão todos restaurados à força e ao vigor em seus corpos ressuscitados. Nunca mais verão corrupção. Do mesmo modo, como foram feitos à semelhança do Senhor moral e fisicamente, os santos celestiais terão as capacidades de seus corpos glorificados imensamente.
incrementadas. Estarão aptos a visitar a terra, subindo e descendo por toda ela em um instante, e passarão através de objetos sólidos como paredes, etc. Porém, não terão qualidades de onisciência ou onipotência, as quais pertencem somente à deidade. A Jerusalém celestial terá muros de pedra de jaspe, 12 portões de pérola, 3 em cada lado da cidade, 12 fundamentos de pedras preciosas e uma rua de ouro, transparente como vidro. Nota: existem 3 Jerusalém que não devem ser confundidas entre si. Jerusalém celestial, que é o lugar de habitação dos santos nas alturas no período do milênio. Jerusalém terrenal, que é o lugar de habitação do príncipe e de todos os outros santos, provavelmente da família real de Davi durante o milênio. E a Nova Jerusalém, a cidade dos santos no estado eterno. Todas são chamadas santas. Na cidade celestial haverá um rio de pura água da vida, a árvore da vida dando fruto a cada lado do rio, e o trono de Deus e do Cordeiro no meio. A cidade celestial terá a forma de um cubo com cada aresta medindo 2.220 quilômetros. A dimensão total será de aproximadamente 11 bilhões de quilômetros cúbicos. Não haverá templo na cidade celestial, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro serão o seu templo. Não haverá noite na Jerusalém celestial. Não haverá necessidade da luz natural do sol e da lua, pois a inerente glória de Deus será a luz ali. A cidade resplandecerá de glória divina. O Senhor será visto e adorado pessoalmente por aqueles que estiverem na cidade milenial. A Jerusalém celestial será vista sobre a Jerusalém terrenal. O galardão que os cristãos tiverem então recebido no trono de Cristo será manifesto diante de todo o mundo no dia de Cristo. Eles receberão o privilégio de participar da administração da terra no período do milênio, na mesma medida de administração e justiça que tiverem aprendido quando ainda estavam na terra. Os 12 apóstolos do Senhor Jesus terão o privilégio especial de participar, no céu, no governo de Israel. O Senhor desposará Israel em um sentido figurado. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido. A terra de Israel será limpa dos mortos. Um grande sepulcro chamado Ramon Gog, Vale da Multidão de Gog, será construído para o sepultamento das hordas russas e dos exércitos das nações que a seguiram à batalha. Sua localização será em um enorme vale ao oriente do Mar Morto. Levarão 7 meses para sepultar os mortos e 7 anos para queimar as armas. Toda a terra de Israel será reconstruída após a sua desolação. Toda a extensão da herança de Israel compreenderá a terra que vai do ribeiro do Egito até o rio Eufrates. A terra ampliada ficará em torno de 480 quilômetros quadrados. A área oeste do rio Jordão
indo até o mar Mediterrâneo, será repartida em faixas paralelas, dividindo o país de acordo com as 12 tribos de Israel. É provável que essa área seja destinada mais para fins habitacionais e a sua extensão para o Oriente até o Eufrates seja destinada a pastagens. Uma área de aproximadamente 80 quilômetros de diâmetro na terra de Judá, Geba e seus arrebaldes, até Rimon, em sua fronteira ao sul, será elevada na forma de um planalto. Será essa a localização de Jerusalém e da área do templo. Por estar elevada, Jerusalém tornar-se-á em extremo proeminente sobre a terra. O amplo planalto também proporcionará o espaço necessário para as nações visitarem Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Toda a área será chamada Monte da Casa do Senhor. Na área desse grande planalto, uma oblação ou oferta alçada será oferecida por Israel ao Senhor, a qual será uma porção santa da terra, medindo 25 por 25 côvados grandes, ou 14 por 14 quilômetros, 196 quilômetros quadrados. A oblação terá uma área para os sacerdotes e suas famílias, os levitas e suas famílias, e para a cidade de Jerusalém. Nota: um côvado grande media 56 centímetros. Parece que esse côvado é usado em todas as dimensões do templo em Ezequiel 40 a 48. Um novo templo ou santuário será construído e localizar-se-á na oblação a poucas milhas ao norte de Jerusalém. Será uma casa de oração para todos os povos. Haverá uma área de 500 por 500 canas ao redor do complexo do templo. Uma cana mede 3 metros e 36 centímetros, o que é aproximadamente 3.000 quilômetros quadrados. Trata-se de espaço suficiente para 280 campos de futebol. O complexo do templo dentro da área de 500 por 500 canas medirá cerca de 500 vezes 500 côvados. É espaço suficiente para quase 8 campos de futebol. É provável que o templo não seja construído com ouro e prata como o primeiro templo que foi construído por Salomão. O ouro e a prata não são mencionados nos projetos do templo do milênio. Talvez ele seja branco, o que significaria a pureza e justiça que irão caracterizar aquele período. Israel e os gentios trabalharão juntos na construção do templo. Haverá somente 3 portões para se entrar no complexo do templo, no átrio exterior. Não haverá portão para o oeste. Da mesma forma, haverá apenas 3 portões para se entrar no átrio interno, onde o grande altar estará localizado. É notória a ausência do véu no templo do milênio. No lugar dele, haverá portas de folha dupla na entrada. Isso significa um grau de acesso muito maior do que aquele que Israel conhecia nos tempos do Antigo Testamento, quando havia uma entrada velada à presença do Senhor. Ainda assim, trata-se de muito menos do que a ampla entrada
e livre acesso que os cristãos desfrutam agora pelo Espírito através do véu rasgado. Não haverá a arca do Senhor no templo, pois a glória da presença do Senhor estará ali, e algo que o represente não será mais necessário. Não haverá sumo sacerdote dentre os descendentes de Arão para exercer o ofício no templo, pois o Senhor, o grande sumo sacerdote, estará presente. O Senhor escolherá o seu vice-regente do trono de Israel para, em seu nome, administrar os seus interesses sobre a terra. Esse príncipe será um descendente direto da linhagem da casa real do rei Davi. O príncipe não é o Senhor Jesus Cristo, porém um homem mortal que oferecerá sacrifícios pelo seu próprio pecado. Tudo voltará à ordem judaica na terra. Voltará a ser observado o Shabá e não mais o primeiro dia da semana como na era cristã. A lei de Jeová, com os seus estatutos e juízos, voltará a ser guardada. Nota: isto significa que as passagens como Deuteronômio 22:5 serão observadas. As mulheres não mais se vestirão com roupas masculinas, etc. Nesse tempo, a vida em Israel será ordenada conforme a vontade de Deus. Os sacrifícios levíticos serão novamente oferecidos. Esses sacrifícios terão um caráter comemorativo, sendo uma lembrança da obra consumada de Cristo. Será feito uso de instrumentos musicais para auxiliar na adoração ao Senhor sobre a terra. A glória do Shekinah, a presença visível da glória do Senhor, retornará ao templo e será vista outra vez. A terra resplandecerá com a glória do Senhor. O milênio será como um longo dia sem noite. A luz da glória do Senhor será derramada da Jerusalém celestial com tamanho fulgor que mesmo a noite não será totalmente escura. A luz da lua irá também brilhar tanto quanto o sol. Haverá um sacrifício matinal perpétuo, como nos dias de outrora, mas não haverá o sacrifício da tarde, pois não haverá mais noite. Somente 3 das 7 festas anuais de Jeová, de Levítico 23, serão conservadas: a Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa dos tabernáculos. A festa das primícias e a festa do Pentecostes, festas celebradas no primeiro dia da semana, não serão mantidas. Elas falam da dispensação cristã que não está conectada com a bênção terrenal de Israel. A festa das trombetas e o dia da expiação também não serão mais observados, pois uma vez que o pecado de Israel, por haver se apartado do Senhor, estará julgado e confessado, e eles restaurados à sua terra, o Senhor nunca mais trará à tona a questão da infidelidade do povo, que era o assunto para o qual essas festas apontavam. Tudo estará perdoado e esquecido para sempre. Israel louvará o Senhor. Israel convocará a terra a louvar o Senhor. Muitas nações dispor-se-ão a unir-se ao Senhor. Será estabelecida a adoração universal do Senhor Jesus Cristo.
A adoração do Senhor Jesus Cristo será também mensal e semanal, de um Shabá a outro. Haverá constante louvor, dia e noite, no templo, tanto por parte dos judeus como também dos gentios, visto que adorarão juntos. Todas as nações irão a Jerusalém anualmente para adorar o Senhor e orar. Toda a carne adorará o Senhor. As nações que não forem a Jerusalém para adorar e guardar a festa dos tabernáculos, trarão sobre si mesmas pragas e seca. Toda idolatria será completamente abolida da terra. Toda religião falsa será destruída. Os idólatras ficarão envergonhados de sua idolatria, que não pôde ajudá-los antes. Em cada nação será oferecido incenso como um memorial ao nome do Senhor. Jerusalém será reconstruída e novamente habitada após sua destruição. As medidas da cidade de Jerusalém serão de 4.500 por 4.500 côvados grandes, o que é um quadrado com aproximadamente 2.500 metros de lado. Ela estará localizada na Santa Oblação ao Senhor. Um palácio real será construído na cidade para a residência do príncipe e de sua família. Jerusalém terá 12 portões, 3 de cada lado da cidade, como na Jerusalém celestial. Esses portões nunca mais se fecharão. Cada habitante da cidade de Jerusalém será justo. As crianças brincarão seguramente nas ruas de Jerusalém. Jerusalém será a principal cidade do mundo, o centro metropolitano de toda a terra. Enquanto os santos celestiais reinarão sobre a terra na Jerusalém celestial, Israel reinará na terra, e Jerusalém será o trono do governo do Senhor. Israel será estabelecido como cabeça sobre todas as nações da terra, em conformidade com o propósito original de Deus para ele. Sendo Israel cabeça sobre todas as nações, toda a terra pagar-lhe-á tributo. Ele sorverá da abundância dos gentios, e será o mais saudável país sobre a terra, mais do que qualquer outro com que se possa comparar. Os gentios servirão a Israel. Eles alimentarão os seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas vinhas, enquanto Israel cuidará do ministério do Senhor. As nações que não servirem a Israel serão extirpadas. Serão estabelecidos juízes na terra de Israel para exercer justiça e cuidar dos direitos de Cristo neste mundo. O Egito e a Assíria serão nações que exercerão liderança juntamente com Israel durante o milênio. Serão construídos um altar e uma coluna para o Senhor no Egito. A população das nações ocidentais será rara como ouro. Estradas intercontinentais serão construídas, chegando até a terra de Israel. Elas serão utilizadas primeiramente pelos israelitas remanescentes de volta à terra, e então também para as nações irem até Jerusalém. Haverá uma estrada do norte da África, passando por Israel e indo até a Ásia,
do Egito à Assíria, e uma estrada da China, Sinim, através do deserto, até a terra de Israel. Jerusalém será o centro para o aprendizado da palavra de Deus. Todas as nações subirão para lá com este propósito. Os sacerdotes ensinarão a Israel o conhecimento do Senhor. Israel, por sua vez, ensinará as nações e, como resultado, a terra se encherá com o conhecimento do Senhor. Israel será uma bênção para o mundo todo. O poder do Espírito Santo será derramado sobre Israel em sinais e milagres, e Israel usará seu poder para abençoar o mundo. Naqueles dias, Israel será chamado pelo nome do Senhor, Jeová Tzidkenu, Jeová, justiça nossa. O nome do Senhor será o seu nome. Naqueles dias, será uma honra e um privilégio ser judeu. Os judeus serão famosos por toda a face da terra. As pessoas retornarão às suas terras de origem. Os países não terão mais nacionalidades misturadas. As diversas línguas das nações continuarão a existir no milênio. A santidade caracterizará cada aspecto da vida em Israel. Santidade ao Senhor será escrito nos sinetes dos cavalos, representação da vida pública, nos vasos da casa do Senhor, representação da vida religiosa, e nos vasos de Jerusalém e Judá, representação da vida privada. A própria criação será liberta de seu cativeiro e maldição. A terra cantará em sentido figurado, ao desfrutar de seu jubileu. Não haverá mais lágrimas para os que estiverem sobre a terra. As pessoas serão felizes. Não haverá mais doenças ou enfermidades. Não haverá gripe, resfriado, câncer, etc. Não haverá mais necessidade de médicos, dentistas, enfermeiras, etc. O cego, o surdo, o mudo e o aleijado serão todos curados. A longevidade antediluviana, pré-dilúvio, será restaurada na era milenial. Com a maldição removida, a morte será retida. Aqueles que entrarem no milênio viverão por todos os 1000 anos, se não pecarem. Mesmo aqueles que morrerem por causa do pecado sob o juízo de Deus, com a idade de 100 anos ou mais, ainda assim não serão considerados velhos. Mesmo com toda essa idade, eles serão considerados como crianças. As pessoas sobre a terra terão famílias numerosas. Os instintos selvagens e assassinos dos animais dos níveis mais baixos da criação serão alterados. O lobo e o cordeiro habitarão juntos. O leão e o bezerro também viverão juntos, e este não será atacado por aquele. As crianças brincarão com os leões e com as víboras, e não se machucarão. Os homens poderão dormir nas florestas, e não serão molestados. A dieta dos animais carnívoros será alterada. O leão comerá palha como o boi. Aparentemente, o homem também voltará a ter um tipo de dieta vegetariana, como na época antediluviana.
Eles comerão peixe, mas provavelmente não comerão carne. Não será mais praticada a caça. Ocorrerão também vastas mudanças topográficas na terra. Haverá um novo rio com águas saneadoras jorrando de sob o templo no centro de Jerusalém, e dividindo-se em duas correntes, uma para o leste desaguando no Mar Morto e outra para o oeste desaguando no Mar Mediterrâneo. Elas correrão pelo novo vale aberto pelos pés do Senhor, quando da sua vinda no Monte das Oliveiras. O rio irá enriquecer e fertilizar a terra. O Mar Morto será saneado e suas águas serão povoadas com um enorme cardume. Os pescadores irão se enfileirar em suas margens. Os pântanos isolados do Mar Morto não serão saneados. Outros novos rios jorrarão também na terra. O deserto florescerá como a rosa. O rio Eufrates, o rio Nilo e o ribeiro do Egito secarão e não serão mais utilizados. O braço do Mar Vermelho, provavelmente a ramificação esquerda do mar, atravessada por Israel por ocasião de seu êxodo do Egito, secar-se-á. Algumas montanhas e vales serão nivelados, talvez como resultado do Senhor haver sacudido a terra com terremotos, vulcões e outras catástrofes naturais. O sol brilhará 7 vezes mais, e a lua será tão brilhante quanto o sol atual. As 4 estações permanecerão as mesmas na terra. A fertilidade agrícola e a vegetação prosperarão. A terra produzirá colheitas como nunca se conheceu antes, ao menos desde a queda do homem. Os lugares mais improváveis da terra, como os picos das montanhas, produzirão safras abundantes. Os campos e prados da terra vestir-se-ão com rebanhos, e os vales serão cobertos por cereais. As armas serão transformadas em úteis ferramentas agrícolas. Não haverá ervas daninhas, espinhos ou sarças, exceto na terra de Edom. Isso será de grande auxílio para a produtividade. As lavouras serão tão grandes que não terão tempo de colher tudo antes que já seja tempo de semear novamente. O que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas, o que planta as sementes. Os fazendeiros desfrutarão de surpreendentes resultados de seus rebanhos. Uma vaca ainda jovem, que em geral não seria capaz de produzir grande quantidade de leite, produzirá com abundância tal que farão manteiga do excedente. A terra de Israel será tão fértil que se parecerá com o jardim do Éden. Os enormes rebanhos de ovelhas e gado de todos os tipos pertencentes a Israel encherão a terra ao ponto de invadirem as ruas das cidades. Ao longo das margens do rio crescerá todo tipo de árvores frutíferas. Elas serão tão produtivas que darão frutos todos os meses, e não anualmente como ocorre hoje. Ervas medicinais, feitas com as folhas das árvores que crescerão ao longo das margens do Mar Morto, serão usadas para a cura dos cortes e machucaduras. Não haverá mais pobreza.
Não se encontrará mais um pobre sobre a face da terra. Haverá provisão para o necessitado, para o órfão e para as viúvas. A terra de Edom permanecerá uma perpétua desolação de geração a geração durante todo o milênio. Espinhos, urtigas e cardos crescerão por toda a terra desolada. Isso será uma lembrança constante para todas as nações das consequências de se odiar ao Senhor e a seu povo Israel. As grandes cidades da Europa e América não serão reconstruídas. Elas permanecerão virtualmente desabitadas por todo o milênio, depois de os anjos haverem passado separando os ímpios dos justos. As bestas do campo vaguearão pelo interior das casas, nas cidades desoladas. Nota: Babilônia representa, como tipo, as nações ocidentais da cristandade. Embora a glória, poder e majestade do Senhor estejam, então, sendo manifestadas por toda a terra, muitos permanecerão submissos por fingir obediência ao Senhor. Quando o período de 1000 anos do reino de Cristo, milênio, estiver chegando ao final, Satanás será solto do abismo para provar os habitantes da terra, não os do céu, por um breve período de tempo. Ele enganará aqueles que ficaram apenas a fingir obediência no reino e os reunirá contra a amada cidade de Jerusalém. Quando os revoltosos, liderados por Satanás, subirem contra Jerusalém, o Senhor fará chover fogo do céu e os destruirá. Satanás será lançado no lago de fogo para sempre. Nesta ocasião, o Senhor fará com que os céus e a terra sejam dissolvidos com grande calor. O tempo termina. Ocorrerá a segunda ressurreição, também chamada de ressurreição da condenação, ou ressurreição dos injustos. Todos os que morreram em seus pecados, sem fé, durante todo o período em que existiu o tempo, desde Caim até o final do milênio, serão ressuscitados para permanecerem diante do Senhor em seu grande trono branco, a fim de serem julgados. Esse é o julgamento dos ímpios mortos. Os anjos caídos que permaneceram em cadeias de trevas serão tirados do abismo e julgados. Os santos darão assistência ao Senhor no julgamento dos anjos. O Senhor devolverá o reino do Filho do Homem para Deus Pai e se devotará completamente à sua esposa. Embora ele devolva o reino, não devolve sua humanidade. Ele permanece um homem por toda a eternidade. Como homem, o Filho estará sujeito ao Pai para sempre. O estado eterno. O Senhor criará novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. Na era cristã, enquanto o Senhor encontra-se ausente, a justiça sofre. No milênio a justiça reinará, mas no estado eterno a justiça habitará.
Será um estado permanente nas coisas entre Deus e o homem. Os céus e a terra estarão, então, convivendo na mais perfeita harmonia. Nota: os novos céus que serão formados não são o céu dos céus, a habitação de Deus. O céu dos céus não passará por mudança, pois trata-se de um lugar que era e sempre será perfeito. Não haverá reinado no estado eterno, pois não haverá necessidade de governo. Os santos justos da terra do período do milênio aparentemente serão trasladados da terra milenial para essa nova terra sem que vejam a morte. Todas as diferenças de tempo, distinções nacionais, fronteiras geográficas e limitações que hoje existem desaparecerão. Será uma ordem de vida totalmente nova para o homem sobre a terra. Não haverá nem macho nem fêmea. Nenhum inimigo ou mal jamais invadirá essa cena de bem-aventurança. Esse é o estado eterno. É também chamado o dia de Deus, séculos dos séculos, e o dia da eternidade. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. A nova Jerusalém descerá dos céus à terra. Ela será a cidade dos santos. Deus será tudo em todos. Haverá mais pessoas no céu e na terra, redimidas por Deus e desfrutando do seu favor, do que no lago de fogo sob o juízo. Em tudo Cristo terá a preeminência. Nota: não existe qualquer dificuldade em compreender isto quando consideramos os muitos milhares de crianças que morreram na sua infância, isto é, durante o dilúvio no dia de Noé, ou antes de terem nascido.